A livraria, ela começou... A ideia, na verdade, quando eu comecei a aprender Libras, foi há muito tempo, mas a ideia da livraria começou há mais ou menos uns 11, 12 anos atrás, em 2011. Eu trabalhava como intérprete, já havia aprendido língua de sinais há uns 8 anos, mais ou menos. Comecei em 2003, com um grupo de amigos. Naquela época não tinha curso de Libras, era muito difícil, né? A Libras havia acabado de ser reconhecida como uma língua no país, em 2002, é muito novo. Caramba, tem 20 demais. anos, 21 anos que 21. Libras foi reconhecida. Ainda não é, existe uma... as pessoas pensam que Libras é uma língua oficial. Não é uma língua oficial. Se fosse oficial, ela seria ensinada nas escolas, como o português é. Mas ela é uma língua que foi reconhecida para que os surdos pudessem usar e para que os intérpretes pudessem aprender e fosse incentivada, estimulada no país. 3 anos depois, 2005, foi regulamentada a profissão do intérprete. Então, ficou muito mais fácil para os surdos terem acesso à língua de sinais. E como existia uma grande massa de surdos nas escolas que não tinham intérpretes, muito poucos intérpretes, então começou uma corrida atrás dos intérpretes. Isso fez com que abrisse muitos cursos, as pessoas corressem atrás de aprender naquela época. Mas eu havia aprendido antes, junto com a comunidade surda, em alguns movimentos que a gente tinha lá, conhecer os surdos pessoalmente, também por um trabalho que a gente fazia voluntário. Então, conhecer os surdos me ajudou a conhecer a língua. Então, no meu caso, foi uma coisa muito natural, como a gente aprende quando criança. Entendi. Ou de você mudar para um país e não ter que fazer um curso, né? Você simplesmente vai falando com as pessoas e aos Sim. poucos você aprendeu a língua. Como uma criança mesmo, né? Mas eu sei que o curso ele acelera o processo. Naquela época era mais difícil de achar, por isso que eu não fiz um curso. Mas em 2011, eu havia voltado eu tinha morado fora, voltei, mas aqui no Brasil mesmo, em outra cidade, né? Aham. E quando eu voltei para minha cidade natal, que é Cidade natal, não, desculpa. A cidade onde eu estava morando, em Presidente Epitácio, eu sou de Piracicaba. Aconteceu que alguns amigos que eu havia ensinado Libras em 2005, 2006, eu não sabia tão bem assim, mas já estava ensinando naquela época, porque eu não tinha muito acesso, eles já estavam trabalhando como intérpretes. Que legal. E aí uma delas, a Melícia, falou assim, olha, tem vaga para trabalhar lá em Bataguaçu. Aí eu falei assim, eu estava dando aula de música, né? Eu dava aula de violão. Eu falei assim, legal, acho que eu vou tentar isso. Eu gostava de língua de sinais, mas nunca havia pensado em trabalhar com isso. E aí, trabalhando lá como intérprete no estado do Mato Grosso do Sul, em Bataguaçu, um dia eu estava traduzindo para uma surda, ela não sabia muito bem sinais, isso é comum, hoje está menos comum, mas era mais comum os surdos não saberem, não terem sido alfabetizados em Libras. Entendi. E a professora em sala de aula era uma turma com pessoas que tinham uma certa dificuldade de aprendizagem. E aí a professora na sala de aula só tinha ela de aluna surda, com deficiência auditiva, com uma aluna surda. E tinha autista, tinha outros também deficientes. E a professora falou assim, semana que vem, eu lembro disso, é da Paz de Natal a Paz de Natal que tem que estudar. Aí eu falei assim, mas peraí, os surdos, isso é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Apesar deles eles saberem, eles enxergarem, não são todos os surdos que sabem ler. Os surdos que usam Libras, eles têm uma dificuldade muito grande com o português. Mesmo que saiba uma palavra ou outra, né? E aí foi... É porque até para alfabetizar, né? A professora fala A, B mais A, Bá, C mais Exatamente. A, K. E eles não ouvem isso, né? Eles não conseguem assimilar. Essa centelha que falou assim, caramba, não tem nada para eles. Nada. Aí qual era a minha ideia naquela época, né? Era conseguir alfabetizar ou traduzir acessibilizar todo o material didático do Mato Grosso do Sul. Então, todos os livros de matérias que vinham, de português, ciência, né? Geografia, eu tive a ideia, falei, a grande ideia de ir lá em Campo Grande para falar com a secretária, para ver se a gente conseguiria fazer essa tradução. Mas não aconteceu. Abafa o caso. Abafa o caso. Não custa sonhar, né? Infelizmente. Política é complicado, né? A ideia passada foi, muito investimento para poucas pessoas, né? É pouco voto. Não sei se é bem isso, mas assim, mas a ideia é um investimento que vai ser dado, não vai Sim. atingir tantas pessoas, mas um pensamento completamente errado, né? Principalmente quando fala de direitos, né? É uma deficiência, Sim, né? Você tem que dar acessibilidade. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para levar informação. E eu percebia que já nessa época, tinha muitas pessoas que eles davam um curso de Libras e eles ensinavam ouvintes a fazer Libras, o que é muito legal, porque ajuda os surdos a terem amigos e pessoas para conversar. Mas tinha pouca coisa para os surdos.
Entendi. Apenas em Libras. A minha ideia, eu gostava muito de ouvir Nerdcast já naquela época. Gostava, naquela época tinha o Loop Infinito, tava começando ainda, eu acompanhava o Loop Infinito, mas acho que naquela época era Brasil, alguma coisa Brasil. Apple Brasil, uma coisa assim, né? Eles mexiam muito com os produtos da Apple. Depois eles mudaram pro Loop Infinito. E eu acompanhava, eu falava, por que não ter alguma coisa assim? Apenas quadros, né? Falando sobre as coisas. Sim. Então, juntei com alguns amigos para que a gente pudesse montar um canal. A ideia era que eu pudesse gerenciar as coisas e convidar pessoas, que são meus amigos, para a gente fazer junto isso. E nós começamos um canal no YouTube chamado Libraria. O início da Libraria aconteceu 3 anos depois, em 2014, no Dia do Surdo. Foi lançado o primeiro vídeo, dia 26 de setembro de 2014. Para mim foi... E foi assim, aquela coisa. Eu não sabia editar, eu não sabia gravar, eu não sabia nada. Eu simplesmente olhei alguns vídeos sobre isso, fui no Paraguai, que a gente estava indo no Paraguai mesmo, comprei uma câmera lá, dentro da lei, dentro da cota, gente. Ninguém duvida disso. Dentro da cota. Ninguém duvida disso. Só trouxemos a câmera. Tanto que eu trouxe a câmera e a lente, e porque para ser barato, não era boa. Tive que vender rapidinho, né? Mas comprei uma câmera lá e coloquei. Coloquei, a lente era muito comprida, ela só filmava a minha cara, assim. Aí eu tive que trocar de lente, vender para um preço mais barato. Não é que a lente era errada, o teu quarto era pequeno. Isso, meu quarto. Eu tinha que quebrar a parede e levar mais. Ai, a gente sabe disso. Entendo bem. E aí, lembro que eu fui editar o vídeo, e para poder fazer o vídeo, eu queria fazer um vídeo, esse vídeo era especial, ele tinha que ser em Libras, mas para os ouvintes. Que era mostrar o Dia do Surdo, mostrar os surdos para os ouvintes. Então, a gente fez um vídeo que tem no nosso canal, o primeiro vídeo lançado no nosso canal, que é Falamos Outra Língua. Então, é um vídeo que tem um áudio, que eu fiz a narração, meus amigos fizeram a narração, eu dirigi uma produção. Dirigiu, narrou, editou. Investiu. Tudo sim. Aí chamei a galera para fazer, e aí chamei alguns amigos, filmei esses surdos no local de trabalho, na escola, e foi muito legal o impacto disso ali na região, né? Mas eu falei, não, agora eu tenho que fazer para eles, que o objetivo era esse. Então, eu tinha 2 objetivos. Entretenimento. Era ter um canal no YouTube com quadros. Eu me inspirava muito no Jovem Nerd, naquela época, que tinha Nerdcast, Nerd Player, Nerd não sei o que lá. Eu falei, eu sei que isso complica um pouco o algoritmo, você colocar maquiagem, curiosidades com notícia, tudo no mesmo lugar. Mas a ideia era assim, não, esse é um canal de Libras, então eu vou ter tudo aqui. Aí nós fizemos o quadro de maquiagem com a Michelle, o quadro de curiosidades, o quadro de viagem com a Tami, curiosidades era eu e o Rogério, aí tinha tecnologia com o Adriano, notícias eu e o Adriano, e teríamos um que era o LibraCast, mas não rolou. Era muito difícil juntar a galera, naquela época, muito difícil. E começamos a fazer esses vídeos, e legendamos os vídeos. Que da hora. Isso teve um impacto muito legal na comunidade surda daquela época, ainda tinha poucos youtubers surdos em 2014. Hoje já tem um pouco mais de youtubers e influenciadores surdos, inclusive muito bons, patrocinados por marcas, hoje lá em São Paulo. Hoje as ferramentas meio que dão uma legendada, né? Por exemplo, quem estiver acompanhando do Facebook, por exemplo, é em tempo real. Sim. Talvez não seja a melhor legenda do mundo, mas já existe, consegue né? ver ao vivo já, né? Isso é um puta do avanço, né? No caso dos surdos, o problema maior da gravação dos vídeos era a legenda. Por quê? Porque os ouvintes queriam que tivesse legenda. Porque era em Libras, era mudo. Só que, para pôr legenda, o algoritmo não reconhece sinais. Sim. Então, a gente tem que colocar na mão, legendar, traduzir. Isso é um trabalho. Muito Era eu, 2 da manhã, casado com a Lívia, recém-casado, e 2 da manhã lá, editando na cama, do lado dela, ela dormindo, editando vídeo, colocando legenda. E a Olivia, vem dormir. Pera aí, já vou. Mas foi um período muito bom. Foi cansando, a verdade é essa. Mas a gente conseguiu fazer por um tempo. E o segundo objetivo era o Libraria News. A Libraria, ela nasceu para ser um instrumento de informação aos surdos, entretenimento e de notícia. Então, eu tinha um site que chamava libraria.com.br, mas que era o que hoje é o Libraria News. Era um site de notícia. Entendi. Mas eu fiz tudo errado. Eu fiz um site que não servia, que os surdos falaram que não serviram, que eu sempre faço em contato com eles, né? Para saber se tá ok, tá do jeito que vocês gostam. Estão conseguindo consumir, né, o conteúdo. Isso. E não foi. Não rolou, não. Mas, aí depois disso, eu falei assim, não, eu tenho que fazer um outro site, mas já não tinha mais dinheiro, porque eu tinha pagado a pessoa fazer o site, né?
Não é barato, né? Não é barato. E era um amigo, ele fez até um preço bom, mas... Mesmo assim, não é barato. eu tava casado, tipo, pagar as contas, não tava mais solteiro, então eu não conseguia bancar tudo. Você tá querendo dizer que a Lívia era gastona? Eu ia falar, você que consumia Não é. todo o dinheiro Não, dele. Lívia, É ela que tem fez- outras prioridades. Ah, sim, entendeu? outras prioridades, entendi. Valeu, valeu. Isso aí, Tá segurou devendo bem. um. Tá devendo um. Umas que a gente não entende, mas outras prioridades. Você vai entrar em casa Não, hoje. tadinho, ali, ó, casado, a gente tinha acabado de casar e eu pintei a parede da minha casa de azul, porque eu não tinha noção de chroma key, eu não tinha noção de nada. Eu falava assim, bem, pra eu colocar, a minha ideia era eu fazer em libras Aham. e do lado aparecia a foto ou o vídeo daquilo que eu estou falando, da notícia. Ah, tá, entendi. Mas eu não entendia nada de direitos autorais, de nada, né? Só botava Aham. ali. Mas eu fiz 3 vídeos só. Naquela época, em 2016, porque eu pintei a parede inteira de azul, porque eu vi o pessoal fazendo. A amarela era um lado, o azul era outro, com uma Gente, televisão. Ele morava na casa do nosso tio. A gente mudou Era a parede era de casa. uma cor. A Era casa assim? era azul e a casa era azul e amarela. Lembra? Parecia um cubo mágico. Cada parede é uma cor. Não, o pior é quando a gente mudou de lá, a pessoa que voltou, que era dona da casa, eu falei, não, a gente vai pintar. Não, ficou Ficou legal. Ninguém tá vendo. Se Tá livrou, bom, hein? né? Se livrou, hein? Tá bom. Mas aí eu coloquei uma TV e aí tinha um problema de ficar os riscos assim passando da câmera. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Eu comecei a entender que eu teria que montar um trabalho em cima disso. Eu trabalhava nessa época, eu era concursado no Instituto Federal, então eu trabalhava 6 horas no Instituto Federal e os outros tempos na livraria, e o que restava, tadinho, era em casa, sofreu. Mas a ideia minha era, algum dia eu vou conseguir trabalhar com isso. Mas era uma ideia meio ilusória de que o YouTube, a gente ia conseguir ganhar muito dinheiro com os views no YouTube. Não é bem assim, né? Sim. O trabalho é exaustivo, né? Também de fazer sabemos vídeo. disso. Vocês sabem muito bem disso. Então, É que quando explode também, as pessoas falam assim, nossa, explodiu rápido. E às vezes você tá 10 anos trabalhando com 12 isso. rápido. É. Tô 15 anos fazendo. Pior é quando te fala assim, puxa, você teve sorte, né? É, Fazer tá isso aí, amarrado. um negócio tão fácil. Explodiu, pô, parabéns. Sorte que por sorte conseguir que trabalhar você teve. 10 anos nisso. Ninguém viu. Pois é. Aí eu falei assim, não, eu vou montar uma empresa em cima disso. Então, dos meus amigos, 3 já não podiam mais, e só ficou o Adriano. Mas tudo Sim. bem, cada um tomou seu rumo, a vida, né, foi Sim. para outros lugares. Estão felizes, são apoiadores, É. estamos juntos. Mas aí sobrou o Adriano, que a gente falei para ele, não, vamos fazer, mas vamos fazer de um jeito que a gente faça uma empresa de serviços, mas o objetivo principal é o YouTube e o Livraria News. Entendi. Mas a gente vai prestar serviços de Libras para que a gente consiga pagar isso. O nosso diferencial, qualidade. Então, eu sempre prezei por qualidade. Até nos primeiros vídeos que eu fiz, Sim, sim. apesar de não ser, né? Mas a gente vai melhorando com o tempo. Mas já tinha um primor Sim. com a qualidade, com um roteiro, com uma ideia de ser engraçado, ter uns recortes, ser dinâmico. Bacana. Levar isso para o serviço, para que as empresas pudessem encontrar no mercado essa lacuna que eu percebia que faltava, que era a qualidade. Aí, comecei a fazer. Vou ler os produtos, vou traduzir vídeos, vou traduzir textos, documentos, fazer live. Mas e vender isso? Aí eu enfrentei uma coisa, depois o Luciano entrou, eu enfrentei uma coisa, gente, 2018, 2019, que, assim, tanto que foi a fala do Luciano, quando ele entrou na livraria logo em 2019, foi, nós vamos ter que dar um 180 nisso aqui. Livraria não é uma empresa de YouTube e news que presta serviço. Ela é uma empresa que presta serviço e que também tem isso. Tem isso. Ah, tá. Pra gente priorizar algumas coisas, porque realmente não fecha a conta. Não fecha. É muito gasto. Produzir vídeo é muito gasto. A gente, no Livraria Mas se News, a quiser gente produz... qualidade, tudo, né? A gente Exige. produz hoje 6 vídeos por dia. Só no Livraria Caramba. News. É muita coisa. É muita coisa, É muita né? coisa. Mas em 2018 eu enfrentei uma coisa que foi... Eu percebi que, na verdade, no mundo comercial, não existe ninguém bonzinho. Não. Não. Você pode encontrar uma pessoa ou outra que... Poxa, que legal, quero dar um apoio, quero... Mas é número. Sim, com certeza. O que eu ganho com isso? O que eu vou lucrar? Não é todo mundo, claro. Sim, sim. Mas no mundo comercial é assim a venda. E aí eu não sei vender. Eu sei. Eu sou muito criterioso com segurança de informação, tecnologia e tal. Eu sou fuçado nas coisas. Mas venda, negociou comigo, você vai me levar tudo. Entendeu? Você leva tudo.